Estamos aqui no finalzinho da tarde do primeiro dia do Fórum da Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, realizado pelo ICSO, Conselho Internacional para a Ciência. Ao meu lado, Maria Amália Souza, diretora do Fundo Socioambiental CASA. Qual tem sido a prioridade da CASA nos estudos dos impactos ambientais, fruto do desenvolvimento econômico? O CASA, para começar, é um fundo, como você disse, que apoia projetos da sociedade civil. É uma experiência nova no Brasil. Existe uma cultura assim, muito incipiente ainda de fundos como o nosso que apoiam as entidades da sociedade civil diretamente. E nós só fazemos isso, nós não executamos projetos. Então, o que a gente faz? A gente, como a nossa área de atuação é ambiental e social, a gente acredita que não tem o ambiental, a proteção ambiental, sem que as populações das regiões afetadas ou a população do planeta se engaje na proteção do planeta, porque é a nossa base de vida, né? A gente depende do planeta rico, saudável, ar puro, água pura, etc. Tudo funcionando para que a gente consiga sobreviver aqui. Então, a partir desse princípio, o que a gente faz é olhar para os ecossistemas da América do Sul, que é a nossa atuação, né? Amazônia, Cerrado, Pantanal, áreas úmidas, as zonas costeiras, mas assim, a gente olha para a América do Sul inteira e vê o que está acontecendo lá, quais são as ameaças àqueles ecossistemas. Então, vamos pegar o exemplo da Amazônia. Quais são as grandes ameaças atuais? Por uma ilusão, quer dizer, por uma questão que se está enfatizando muito agora, de necessidade de geração de energia elétrica para os grandes centros, para acelerar mais esse crescimento, que significa grandes produções, grandes plantas de alumínio, grandes plantas, né, mineradores que consomem muita energia elétrica. Se fez um plano de pegar o mapa da Amazônia e colocaram lá centenas de usinas hidrelétricas e complexos. Agora, qual é o impacto disso? Tanto primeiro para as populações locais, né? São as populações geralmente são principalmente os indígenas que estão lá porque é o lugar mais intocado do Brasil, não do Brasil, mas da região da América do Sul, que foram empurrados e que estão lá há milênios. Mas que agora, de repente, estavam lá isolados numa área super distante, de repente está batendo na porta deles usinas hidrelétricas gigantescas que vão não só inundar suas próprias terras, ou vão secar as águas dos rios das suas regiões, como é o caso de Belo Monte, mas do Tapajós vão inundar áreas enormes de florestas nacionais, de territórios indígenas, e essas pessoas precisam se engajar, precisam saber que tem direito de participar. Nós temos uma Constituição muito rica que assegura o direito do cidadão brasileiro de ter voz nos processos que vão impactar a sua vida. Então, com esse contexto, o que a gente faz? A gente olha para uma situação de risco como essa. O que está acontecendo? Quem são as pessoas que vão ser mais afetadas, mas as que não têm acesso a nenhum recurso e que com um pouquinho de recurso, que os nossos apoios são pequenos, podem gerar grandes resultados, porque eles vão poder se mobilizar para se informar. Então, a gente tem feito isso consistentemente. Cada vez que tem um plano, a gente não está necessariamente contra ou a favor daquela obra. O que a gente está querendo é assegurar a participação dos indivíduos mais afetados para que eles exerçam os seus direitos cidadãos, é o exercício da democracia pura. Então, existem fóruns como audiências públicas, como tratados internacionais, que asseguram aos indígenas o direito de serem consultados, né, por livre espontânea vontade, podem falar o que eles acham, entender qual é o processo, existe uma obrigação de explicar e que essas consultas sejam feitas, ou seja, existe todo um trâmite que normalmente não acontece, mas que com um pouco de recurso as comunidades têm possibilidade de fazer acontecer. Então, são essas as coisas que a gente tem apoiado, projetos para, por exemplo, é caríssimo viajar na Amazônia, nos rios, né? São horas e horas de barco que consomem diesel, gasolina,
com um preço muito caro, porque já chegaram lá mais caro. Então, é impossível você mobilizar, a não ser que você tenha um pequeno recurso para fazer isso. Ou, às vezes, para se representar lá em Brasília. Então, você pode mandar, apoiar para que eles tenham possibilidade de se deslocar, para poder se representar. Mas também não é só isso que a gente faz, né? Então, tem outras formas também de apoiar essas populações com alternativas de renda, de forma que elas consigam ter uma vida mais plena. Mas, na verdade, no Brasil ainda existe pouco incentivo para o terceiro setor. A maior parte do financiamento vem do exterior. Que dificuldades vocês enfrentam pela falta de financiamento aqui do Brasil? Historicamente, né, os recursos para a sociedade civil no Brasil vieram do exterior. Primeiro porque a gente viveu aquele período de ditadura, né? Então as mobilizações internacionais para que existisse algum nível de participação cidadã durante aqueles anos e logo depois que o cidadão começou a perceber de novo seus direitos e se engajar mais, os recursos continuaram a vir. Agora, com o crescimento econômico, né, como o Brasil é visto como um país rico, as fundações internacionais não acham que tem que ficar vindo aqui apoiar a sociedade civil brasileira para se envolver nos seus processos, né, legítimos, e que o Brasil, os brasileiros, deveriam estar assumindo essa conta. A questão é que o Brasil não tem esse hábito, a gente não tem legislação, a gente não tem história, né, de apoio. A gente tem, por exemplo, caridade, né, obras de caridade, que é o que a gente está acostumado a ver. Agora, apoiar as instituições da sociedade civil para que elas tenham uma atuação local de proteção, por exemplo, das águas, de limpeza de um rio, de proteção de uma nascente, até uma área urbana, ou dos efeitos de um desastre urbano numa comunidade que precisa se reerguer. Para esse tipo de coisa, dificilmente existe uma atenção do povo brasileiro. E agora é o que a gente está tentando fazer. Nós estamos fazendo esse trabalho há 12 anos, sem ter contado muito essa história para o Brasil. E a gente resolveu que agora a gente tem história suficiente, tem uma estrutura idônea, comprovada, auditada, demonstrando que os recursos que a gente recebe chegam na base, nos grupos que a gente apoia, que a gente tem retorno, tem relatórios, a gente tem todo um processo que faz com que a gente comprove que a gente consegue fazer o recurso chegar na mão de pessoas que precisam muito, que não teriam nenhuma outra chance, que não teriam voz, são os invisíveis da sociedade, mas que são pessoas de um engajamento enorme e que que a sociedade agora tem condição de assumir essa conta. Esperamos que agora o Brasil comece a perceber, né, que com um pouco mais de dinheiro no bolso, a gente também pode compartilhar um pouco mais com as pessoas que estão em situações de muito perigo, muito risco, e que elas não vão sumir com seu dinheiro. Que, de verdade, a maioria das organizações são super honestas, são super engajadas e apaixonadas, e que a gente precisa começar agora a entender e confiar, e é para isso que a gente existe, para fazer essa ligação, né, essa ponte entre os recursos e a gestão correta deles, para que a gente possa realmente fazer com que a sociedade se beneficie. Tanto os que estão lá fazendo o trabalho, como todos nós que vamos nos beneficiar do trabalho que eles estão fazendo lá, de proteger as florestas para a gente, de proteger os rios, né? Que é um trabalho excepcional e que a gente está tão longe. Eu acho que muita gente está emocionada assim, de ver, por exemplo, o Globo Repórter de sexta-feira, né, o povo Enauê Nenauê. Eles estão numa região que já existe uma hidrelétrica, e foi mostrado lá, e que existe plano para mais 7. Eles estão numa área que pode ser inundada e eles podem desaparecer. E eu tenho certeza que o povo brasileiro não quer isso. E quando você vê uma coisa tão distante, você acha que não pode fazer nada. Mas você pode fazer. E é isso que a gente tenta fazer, ajudar o povo a chegar lá na ponta. De verdade, nós estamos agora apoiando um projeto para que todas aquelas comunidades daquela região possam se encontrar para conversar sobre os impactos das ameaças que vão chegar aqui na porta deles.
Muito obrigado, Maria Amália. João Paulo Barbosa, para a TV PUC Rio.